Eu vou ser um pouco repetitivo e já distribuí voto a propósito dessa questão que estava posta no debate já do HC 193.726. Inicialmente, eu acho que queria cumprimentar o ministro Lewandowski por ter suscitado esta questão, que inicialmente parecia óbvia, mas que nós vimos que tem uma série de desdobramentos e uma série de consequências. E como se faz sempre o registro, na própria literatura, né, o diabo mora nos detalhes. Né? E os detalhes aqui são muito delicados para a gente ser soft, né, para a gente ser sutil. E eu vou, então, me permitir repetir este caso. E gostaria de lembrar também aos colegas, mas só de lembrar, que nós todos, ministra Carmen, como grande administrativista e constitucionalista que é, trabalhamos com a premissa de que a discricionariedade, isso a gente aprende lá com a ideia do détournement de pouvoir, né, tem limites. Não se confunde discricionariedade e arbitrariedade, não é isso? Que nós aprendemos a lição, ministro Barroso, dos chamados motivos determinantes, né? O poder tem limites e isso precisa ficar explícito aqui. Então, eu estou dizendo que, além dos casos originariamente de competência do plenário, existe a possibilidade de afetação do julgamento de habeas corpus nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme o artigo 21.11 do regimento, são atribuições do relator remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do plenário. Em relação aos critérios para tal decisão, nos termos do artigo 22 do regimento, o que diz? Artigo 22. O relator submeterá o feito ao julgamento do plenário quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Aí, até por força da norma constitucional. O artigo 97 exige que haja maioria absoluta para declarar a eventual inconstitucionalidade. E mesmo para rejeitar, nós precisamos de ter maioria. O parágrafo único diz: poderá o relator proceder na forma deste artigo, quando houver matérias em que divirjam as turmas entre si ou algumas delas em relação ao plenário. E há, de fato, os recursos, inclusive os embargos de divergência e embargos infringentes, se for o caso. Quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as turmas, aqui, portanto, de prevenção da divergência, convier pronunciamento do plenário. Em relação a julgados do plenário sobre a questão, em 12 de 4 de 2018, como já foi relembrado, assentou-se no HC 143.333 que tal medida é de discricionariedade do relator. Quanto ao ponto, restou assim emendado: habeas corpus, matéria criminal, prisão preventiva, remessa ao plenário, atribuição discricionária do relator. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal. 2. Os regimentos internos dos tribunais, editados com base no artigo 96.1 da Constituição, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos, mas sim pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-juiz, prepondera o dispositivo regimental, precedentes. E 3. Por força dos artigos 21.1 e 22, ambos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do artigo 305 do regimento interno, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, 2, inciso 2, C e 21.11 do regimento interno. Esse é o HC 143.333, da relatoria do ministro Edson Fachin. Nos termos do voto do relator do caso, determinadas matérias são naturalmente vocacionadas ao crivo do tribunal em sua composição plenária ou órgão especial que detém a competência para tanto. Como sustentei no referido julgamento, presidente, ainda que o plenário tenha assentado a discricionariedade do relator pela afetação, entendo que tal decisão deve ser motivada,
e orientada pelos critérios regulares nas previsões normativas existentes. No caso específico, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma interpretação conjunta das disposições. No caso em tela, percebe-se ainda que o habeas corpus passou por sucessivas modificações do juiz natural do feito. Rememoro, como já fiz agora, que a impetração data de 3/11/2020. Na data de 5/11/2020, 2 dias após o seu ajuizamento, portanto, o eminente relator proferiu despacho no qual determinou a submissão do mérito deste HC 193.726, à deliberação do plenário. Vou transcrever de novo, vou repetir, peço escusas, o teor do despacho. Portanto, isto em 5/11. Nos termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143.333, realizado em 12/4/2018, compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do artigo 305 do Regimento Interno, afigura-se irrecorrível. Nesses termos, e tendo em vista que a presente impetração tem por objeto questionar, no caso concreto, a observância ao precedente firmado por ocasião do inquérito 4.130, QO, com fundamento nos artigos 6º, 2c, 21, 1 e 11, 22, parágrafo único B, todos do regimento interno, submeto o mérito do presente habeas corpus à deliberação do plenário. Ocorre que, em 8/3/2021, por ocasião da aprovação da decisão ora agravada, esta decisão, o eminente relator voltou atrás e, apreciando o recurso de embargos de declaração opostos em face do mencionado despacho, determinou o cancelamento da afetação ao plenário. Eu pergunto, qual seria o motivo determinante para esse exercício tão discricionário da discricionariedade? É um ir e vir um tanto quanto desorientado. Mas eu vou além. É digno de destaque que, ao assim proceder, o eminente relator fundamentou que não estaria presente fundamento para a afetação ao plenário, tendo em vista que a matéria já teria sido pacificada no colegiado maior, que parece ter sido pacificada mesmo, inclusive, com um precedente do ministro Dias Toffoli, no que concerne à questão da competência. Nada obstante, o não cabimento da insurgência impede consignar que, de fato, a causa de pedido subjacente à pretensão deduzida nesta impetração aborda a questão cujos contornos já foram submetidos não só ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do inquérito 4.130, QO, em 23/9/2015, mas da própria segunda turma, conforme consignado pelos embargantes no DOC 24, isso quem diz é o relator. Nesse despacho do 8/3/2021, em que ele desafetou a matéria do plenário. Não obstante o não cabimento da insurgência, impede consignar que, de fato, a causa de pedido subjacente à pretensão deduzida nesta impetração aborda a questão cujos contornos já foram submetidos não só ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do inquérito 4.130, QO, em 23/9/2015, mas da própria segunda turma, conforme consignado pelos embargantes no documento 24, em diversos procedimentos atinentes à denominada Operação Lava Jato, nas quais se deliberou, a partir do aludido precedente, sobre a competência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba. Nessa ambiência, diz o relator, revoga o despacho de afetação do presente habeas corpus ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 21(1) do Regimento Interno. Isso, portanto, no dia 8/3/2021. Ocorre que, em 12/3/2021, apenas 4 dias depois da prolação da decisão, o relator proferiu um novo despacho, em que se determinou novamente a afetação do plenário ante a superveniência do agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República.
Pergunto, a interposição de um agravo justificaria a submissão da matéria ao plenário? Ah, mas é da Procuradoria-Geral. Ah, por ser da Procuradoria-Geral, justificaria? Veja, é essa a questão que nós temos que examinar. E, veja, não estou, de fato, desconhecendo, e meu voto, inclusive, acompanha, no início, o relator. Mas se tem que fazer esse registro em nome da verdade histórica. Vamos lá. Transcrevo o teor deste último despacho. No atual estágio, sobrevém agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral, por meio da qual roga pela reforma da decisão concessiva da ordem, de modo a reconhecer a competência do juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná, para processar e julgar as ações tais. Em pedido subsidiário, almeja seja reconhecida a eficácia prospectiva da deliberação, preservando-se todos os atos processuais instrutórios e decisórios. Mantém as razões que levaram a conceder o habeas corpus, por quanto apliquei ao caso a orientação majoritária do colegiado a ser ou não mantida no pleno. Com a manifestação da defesa técnica ou escoado o prazo sem apresentação de contrarrazões, remeta-se à presidência sem nova conclusão ao relator para a inclusão em pauta consoante a regra regimental. Assento aqui os termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143-333, realizado em 12/4/2018, segundo o qual compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do artigo 305 do Regimento Interno, afigura-se irrecorrível, com fundamento nos artigos 6º, 2, C, B, 21, 1 e 11 e 22, parágrafo único, todos do Regimento Interno. Submeto ao agravo regimental interposto no habeas corpus à deliberação do plenário. Por isso, presidente, que eu não posso deixar, ainda que o assunto me constrange, e constrange o tribunal, acredito, não posso deixar passar despercebido esses passos trôpegos desse processo, no que diz respeito a um tema tão fundamental para a prestação jurisdicional, que é a definição do juízo natural. Eu concordo. A matéria, de fato, matérias relevantes devem ser decididas pelo plenário no limite de suas competências e devemos seguir o devido processo legal, neste caso, as normas do nosso regimento. É de rigor recordar que, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno do Supremo, as turmas que compõem este Supremo Tribunal Federal o representam de forma plena. Como já foi dito agora, me honrando com a transcrição, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Existe um só Supremo. Tanto é que não é banal recorrer-se da turma para o plenário. Pode ser até que fosse desejável, em muitos casos. Mas as turmas decidem e decidem autonomamente, e elas são, assim como acontece no chamado Senat alemão, os dois senados, elas falam pelo Supremo Tribunal Federal nos limites de sua competência. E os modos de recorrer existem em determinados casos que são específicos e raros. Existe um só Supremo Tribunal Federal. Assim, a rigor, não há hierarquia nem subserviência das duas turmas do tribunal em relação ao pleno. E agora, inclusive, a ministra Carmen chamou a atenção para essa questão importantíssima. Matéria que já foi decidida pela turma, agora não pode ser submetida ao plenário para dizer está prejudicado. Não. Porque isso sugere expediente que não condiz com o devido processo legal. Não tem base. Assim como nós já decidimos na turma, e há debate também na primeira turma, de matéria que foi processada e julgada pela turma, o recurso compete à própria turma. Assim, a rigor, não há hierarquia nem subserviência das duas turmas do tribunal em relação ao pleno. O que há é tão somente uma repartição de tarefas. E, claro, fixada a orientação do pleno, as turmas devem
seguir, isto é evidente. As regras de competência atribuídas aos órgãos desta Casa substanciam medidas que se prestam tão somente a emprestar funcionalidade ao próprio tribunal. Se nós, a toda hora, estivéssemos também afetando esses milhares de habeas corpus ao Pleno, o Pleno, que já revela a sua disfuncionalidade, nós estamos vendo isto hoje, em que estamos já às 7 horas da noite e estamos no início desse julgamento, as dificuldades, o ministro Barroso há pouco falava das dificuldades pensou em trazer ao plenário uma dada matéria, mas não havia agenda no próprio plenário, essa é uma realidade. Não fora a bela gestão do ministro Dias Toffoli, que abriu com grande tirocínio a competência dos órgãos virtuais, nós estaríamos aí todos regurgitados, sem possibilidade. Nós temos a DIN, ministra Rosa, número 100, número 90, que lidando com normas constitucionais e que nós não conseguíamos pautar, porque não há pauta no plenário. Então, eu digo isso e digo, as regras de competência atribuídas aos órgãos desta Casa consubstanciam medidas que se prestam tão somente a emprestar funcionalidade ao próprio tribunal. A afirmação e delimitação da competência jurisdicional das turmas reflete o respeito à garantia fundamental do juiz natural, a qual se fundamenta no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição de 88, que preleciona que os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a necessidade de definição prévia do órgão jurisdicional competente enquanto garantia de imparcialidade e independência judicial. Estou citando, sempre justamente citado, o ministro Celso de Mello, no HC 73.801, primeira turma, julgado em 25/6/96. Nesse sentido, como assentado pelo plenário no referido HC 143/333, embora eu tenha apresentado ressalvas, e essas ressalvas se adensam, presidente, cada vez mais eu me convenço de que essa matéria precisa ser revisitada, até em termos de pensamento de lege ferendo, para que, de fato, a turma proceda à afetação. E não há nenhuma dificuldade, porque aqui há uma relação mesmo de cordialidade. Nesses 20 anos, quase 20 anos que aqui estou, eu não me lembro de um caso em que o relator tenha proposto a afetação de uma matéria ao plenário e que tenha havido a recusa. Não me ocorre. E veja que passei por diversas composições ao longo desses 20 anos, sempre na segunda turma. Nesse sentido, como assentado pelo plenário no referido HC 143/333, embora tenha apresentado ressalvas, a decisão que afeta o processo é irrecorrível, não sendo cabível o agravo regimental. Mas aqui uma suprema ironia. A decisão é irrecorrível, mas ela mudou 4 vezes, para lá e para cá. O mesmo caso. É irrecorrível, mas aí e foi mudada, afinal, por conta do agravo regimental da Procuradoria-Geral. É o falso irrecorrível. Eu estou pontuando, desculpe, senhores ministros, e peço vênias ao eminente relator, mas que o caso, de fato, é, por si só, constrangedor. E recomenda uma modificação urgente do regimento interno, para que a gente não reproduza esses vexames. Porque é de vexame que nós estamos falando. Fica mal. Fica mal para o tribunal. Fica mal para cada um de nós. Até para a gente conversar com a gente mesmo no espelho. Como dizem os mais jovens, não é legal. Não é legal. Não é legal.
Isso é, de fato, constrangedor. Veja que eu tinha preparado o voto para esta questão, imaginando que era uma questão corriqueira. A partir da objeção suscitada, especialmente, e aí, pelo ministro Lewandowski, eu vi que é uma questão realmente muito séria e que diz com essa necessidade de preservar a integridade do tribunal. Eu não posso afetar a matéria da turma ao plenário a partir de cálculos que eu venha a fazer. É conveniente ou não é conveniente? Porque isto representa o quê? Uma infantilização da instituição. Isto é constrangedor, E é preciso que isso seja dito para não se repetir mais. Porque todos nós temos que ter um constraint. Tem coisas que a gente tem que dizer. Não é porque a norma me permite, é porque eu não posso fazer. Ou se eu posso fazer, eu não devo. Essa aleatoriedade que nós vimos aqui, eu espero que nunca mais se repita nos próximos 100 anos. Que esse episódio aqui sirva de sanção. Porque certamente, no nosso íntimo, todos nós estamos percebendo que andamos mal nesta matéria, que a minha matéria precisa de ser revista, como já foi reconhecido em vários votos, e que o tema é suscetível de reforma. Por essa razão, e de novo eu volto a dizer, vamos empregar a discricionariedade, a expressão discricionariedade, em sentido jurídico. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, presidente. Isto fala mal. Um processo sem regras não é processo. Não é bom. Não é bom. Nesse sentido, acredito que as observações feitas pelo ministro Lewandowski, nós não podemos fazer um julgamento ad hoc. Não se pode fazer. Não se pode fazer. Isto ficou muito ruim, muito mal encaminhado. Mas eu espero, e eu sempre digo que eu sempre deploro o mal, lamento, censuro, sabem que sou muito veemente nisso, mas sempre penso prospectivamente. Nós temos que repudiar o mal e tentar fazer aquilo que os alemães chamam Flucht nach vorn, fuga para frente. Vamos tentar melhorar. Só por isso que eu estou sendo muito enfático em relação a isso. Reconheço a jurisprudência do Supremo, mas a jurisprudência do Supremo, quanto à discricionariedade do relator, ministra Rosa, nunca disse que o relator pode afetar e desafetar e afetar e desafetar o mesmo processo 4 vezes. Fica difícil explicar. Fica difícil explicar para os nossos colegas de fora, com quem nós conversamos. Fica difícil. Muito ruim. Ah, mas a norma permite. Permite. Tanto é que os colegas já votaram nesse sentido. Normal. E eu também preparei voto nesse sentido, devo dizer. Porque, de fato, a matéria é essa. Mas temos que registrar para que, de fato, seja a última vez que a gente tenha que viver esse tipo de situação. Não se pode ter processo ad hoc. Processo ad hoc é da União Soviética. Era do modelo nazista. Não, nós não podemos. Nós lutamos muito e queremos preservar a democracia no Brasil. Devemos ter esse compromisso. E se nós tentamos
pedagogicamente, ensinar os outros exercentes do poder que eles devem se pautar por condutas democráticas, nós também devemos fazer. De modo, presidente, que, por essa razão, a discricionariedade do relator em afetar determinado feito ao julgamento em plenário jamais pode ser compreendida como prerrogativa que lhe outorgaria poder superior ao do respectivo colegiado. E aqui uma noção que todos têm que ter. Nenhum ministro é maior do que a turma ou do que o pleno. De vez em quando podemos ter até veleidades, nos imaginarmos maiores do que verdadeiramente somos. Logo somos chamados para a terra e paramos de voar. Então, é preciso ter essa noção. Mas é preciso ter uma outra noção. A compreensão sistemática do regimento interno do Supremo não deixa qualquer margem ao manuseio intencional das competências jurisdicionais de cada um dos seus órgãos. Não posso, por acaso, jogar isto para a turma ou para o pleno. Isso não é. Ah, mas a norma me autoriza. Santo Agostinho. Se posso, não devo. Por isso, todos nós, membros deste tribunal, devemos zelar pelo aquilo que os alemães chamam de uma lealdade constitucional. Os alemães consideram, ministra Rosa, ministra Carmen, que existe um princípio não escrito na Constituição, que eles chamam de lealdade constitucional. Verfassungstreue, que significa que todos os poderes... Porque quando a gente chega no limite dos poderes, vem a pergunta: como executar? Como fazer isso coercitivamente? Como obrigar o Congresso a legislar? Ele pode descumprir, pode, mas não deve. E esse dever vem da lealdade constitucional. Tanto é que eu lembro, por exemplo, aos alunos sempre que no sistema alemão, ministro Fux, existe o chamado apelo ao legislador, que é uma decisão que nós usamos hoje aqui, e que eu estudei bastante, que diz: essa lei é ainda constitucional. Recentemente, a ministra Carmen citava essa reflexão. Essa lei é ainda constitucional. Isto está num processo de inconstitucionalização. O que é essa decisão? Há uma disputa na doutrina, no processo constitucional, e se diz: mas que decisão é essa? Qual é a diferença de dizer essa lei é constitucional e essa lei é ainda constitucional? Por que esse advérbio muda a temática? Em princípio se diz: é a mesma decisão. É uma decisão de constitucionalidade. Todavia, essa expressão ainda constitucional faz com que, ministro Toffoli, haja uma corrida do órgão a quem a matéria é destinada, o discurso é destinado, o órgão do legislativo, se for o caso, para que ele legisle. Rápida. Mas a decisão não é mandamental, não é mandatória, porque é uma decisão ainda de confirmação da constitucionalidade. Mas há aquilo que é uma expressão, é um obter dictum, não integra ratio decidendi, mas mexe com a ideia de lealdade constitucional. O legislador está obrigado, moral e politicamente, a atuar. Não haveria obrigação, em princípio, jurídica, mas ela se transforma nisto. Fica assim claro que a ordem jurídica pátria rechaça qualquer gênero de manipulação da competência dos órgãos judicantes, sobretudo quando provocada pelas partes ou exercida pelos juízos com o intuito de ampliar as chances de tal ou qual resultado no julgamento dos processos. O cumprimento das competências jurisdicionais da turma deve ser cultivado por todos os membros desta Corte, em respeito aos princípios constitucionais que definem a organização deste tribunal. Mas eu, como já disse, e em nome da colegialidade, e pelo menos acho que nós começamos a desenhar uma revisão deste modelo, porque precisamos rediscutir mesmo, eu
ante o entendimento firmado na jurisprudência, no sentido da discricionalidade do relator para afetação do plenário, também vou caminhar para o desprovimento do primeiro agravo. Mas quero deixar muito claro que fatos como estes, que se foram materializados nesse episódio, não devem mais se passar. Nem uma turma, nem outra, nem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a esperança de que foi a última vez que nós discutimos um fato tão canhestro e que a todos nós, espero, constrange em demasia.